Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam tendo um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Enfim, seguindo mais um dia aqui do nosso projeto, vamos seguindo juntos, espero que estejam todos firmes, acompanhando, meditando, espero que esteja servindo de muita coisa para a vida de vocês, né? Eu tenho me dedicado aqui a postar os vídeos diariamente e eu espero que a gente consiga concluir os 30 dias, está chegando, está acabando. Enfim, vamos lá, vamos continuar indo juntos. Espero que esteja realmente sendo útil para a vida de vocês que têm assistido aí. Amém? Bom, para quem não tem visto, o Projeto Corra é um projeto que eu fiz aqui no meu pequeno canal para eu poder te dar para vocês palavras devocionais, enfim, a gente conversar um pouco sobre várias passagens, várias anotações que eu tenho aqui para a gente poder debater e poder, espero que esteja sendo assim, em nome de Jesus, edificar a vida de vocês para vencer os pecados da carne. Aqui eu falo mais sobre o quesito na impureza ou pureza sexual, mas também serve para diversos outros pecados da carne, vai depender de qual que é o foco na sua batalha. Pode ser o alcoolismo, a gula, a ira, palavrão, a droga, enfim, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu tenho certeza que tudo que eu falar aqui também vai servir para vocês. É só trocar um pouquinho dependendo do direcionamento que eu tiver aqui na nossa conversa, tá certo? Tudo isso para a gente poder terminar nosso 2025 ainda mais, cada vez mais longe do pecado e, se em nome de Jesus, libertos do pecado, para começar 2026 com o pé direito, mais próximos do Senhor Jesus. Amém, gente? Bem, a nossa conversa de hoje ela está no capítulo 5 de Efésios e se encontra no versículo 3. Isso aí. Então vamos juntos aqui lendo o versículo 3 de Efésios 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Bom, aqui nesse contexto dessa frase, Paulo, mais uma vez, Paulo, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Acho que era assim, igreja de Éfeso. De como se portar sendo filhos da luz, sendo servos de Deus, sendo santos, ou em outras palavras, separados para Deus. Diferente do que muita gente fala e tal, principalmente os católicos, santos não são lá, sei lá, o São Pedro, São Lucas, São Mateus, enfim. Esses aí não são santos mesmo, porque santo, puro e imaculado, só existe um, que é Cristo Jesus. Mas o santo, aqui, pode-se dizer com letra minúscula, que a gente está querendo falar aqui, é o nosso primeiro tópico da conversa de hoje, que é a primeira coisa que é o nosso ponto aqui, é a identidade que devemos ter, certo? Bem, a identidade que Deus nos dá, aqui como até Paulo cita no versículo, é de santos. O santo aqui não é santo de uma pessoa pura, ou de uma pessoa, sabe? Porque esse santo, como eu falei, só tem Cristo Jesus. Ele é o único santo, que não tem pecado, que é totalmente separado, cordeiro, imaculado, enfim, esse é santo mesmo. Mas o santos aqui, o santo, como eu falei, que pode se brincar com letra minúscula, ele se refere a ser separado para o Senhor. Então aqui Paulo está dando essa instrução para a igreja de Éfeso de como se portar sendo santos, sendo separados para Deus, para a obra do Senhor. E essa identidade que Deus nos dá de santos, de separados para Ele, de sermos exclusivos do Senhor, Ele quer que o Senhor, né, Deus quer ser exclusivo nosso. Ele quer ser exclusividade na nossa vida, ser único. Ele não quer que a gente divida a nossa atenção com o pecado ou com Deus, que a gente divida nossos esforços, a nossa energia, tanto com o diabo quanto com o Senhor. Ele quer que a gente seja exclusivo, que a gente só sirva a Ele e que Ele também só seja o nosso Deus, que a gente só vai fazer as coisas que agradam a Ele, que agradam e edificam o Espírito e não a nossa carne, certo? Então é isso, Deus não quer que a gente fique dividindo, até porque é essa a identidade que devemos ter, de santos separados para o Senhor,
Quem é separado para algo tem finalidade somente para aquele propósito. Então, se eu sou separado para o Senhor, meu propósito, minha finalidade tem que ser servir a Deus, tem que ser fazer as coisas que agradam ao Senhor, viver a minha vida em prol de Cristo, poder servir a Ele da melhor forma, fazer as coisas que agradam a Ele e que glorificam o nome do Senhor, certo? E evitar e desviar de toda e qualquer ação, fala ou situação que me leve para o pecado, porque isso não convém a mim, sendo santo, sendo separado para Deus, correto? Deus não quer, Deus repugna que sejamos mornos, eu não sei o plural da palavra morno, eu não lembro agora, mas não quer que sejamos mornos, a gente tem que ser frio ou tem que ser quente, a gente tem que decidir, ou a gente não segue ou a gente segue o Senhor, não tem como ficar no meio do caminho, dividindo a nossa atenção entre o pecado e Deus, ou a gente não serve ao Senhor e só vive a vida deliberada no pecado, ou a gente serve ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito. Porque Deus repugna. Eu acho que se encontra em Apocalipse, eu não tenho certeza, não lembro agora. Perdão se não for, mas que fala sobre isso, né? Que Deus realmente odeia ser morno, ou é frio ou é quente, porque morno dá vontade de vomitar. Não lembro exatamente onde está essa passagem, mas eu sei que tem. Eu não sei qual que é o livro, mas é no Novo Testamento. Enfim, e também aqui a gente lê que Paulo escreve assim: entre vocês não deve nem sequer haver qualquer menção de imoralidade sexual, assim como também nenhuma espécie de impureza ou cobiça, certo? Bom, a gente também deve ter esse pensamento de não sequer haver na nossa vida qualquer menção para o pecado, qualquer tipo de gatilho, qualquer tipo de coisas que possam nos trazer à memória, situações, ações, imagens, vídeos que a gente já possa ter visto, enfim. Se você está preso no pecado, seja ele qual for, a masturbação, a pornografia, a fornicação, não, independente de qual for, até mesmo falar sobre a sua luta, a sua dificuldade para alguém, ou só de pensar, entendeu? Você vê alguma coisa no seu celular, tudo isso pode sim servir de gatilhos para te lembrar de coisas que você já viu, coisas que você já fez, sensações que você já teve, sabe? Enfim, então, por isso que fala para não sequer haver menção, porque quando a gente acaba, isso vai acontecer, a gente vai estar fraco espiritualmente em diversos momentos da nossa vida, acontece, sabe? A gente oscila, infelizmente, assim, quem dera pudéssemos ser somente o espírito lá no alto, sabe, vencer na carne, a gente oscila. Tem dia que a gente está mais fraco, está mais forte, porque a gente não pode parar de buscar ficarmos cada vez melhor e crescer cada vez mais espiritualmente. Mas ele, assim, Paulo não fala em nenhum momento pra gente somente lutar, somente evitar o pecado, somente também correr, assim como eu falei na palavra de ontem. Logicamente, isso tudo é extremamente importante, mas aqui ele está falando para não sequer haver menção da imoralidade sexual, não sequer haver menção do pecado. Porque caso a gente esteja fraco na fé, somente em falar sobre, nossa, eu já vivi tal situação, já fui preso em tal coisa e tal, isso pode sim ser gatilho pra gente falar, poxa, mas aquela coisa que eu fiz uma vez foi bom, hein? Minha carne gostou. Pô, aquela coisa que eu assisti, minha carne gostou também. Pô, aquela sensação que eu tive foi boa, deu prazer pra minha carne. Entende? Quando a gente tá fraco, somente pensar, falar, ver alguma coisa, isso pode servir de gatilho pra gente acabar caindo ou acabar levando a gente pro pecado novamente. E a gente estando firme ou não, estando firme ou não. A gente não pode pensar, pra gente pensar como se nem existisse, como se a gente não tivesse passado por isso. Até a gente ter total firmeza da nossa situação de, estou totalmente liberto do pecado. Porque isso aí depois da nossa situação pode servir de testemunho para pessoas que passam pela mesma situação. Testemunhos para servir de motivação, para mostrar para a pessoa que é possível sair do pecado. Aí beleza, aí é uma situação à parte. Eu já estou livre do pecado, já estou firme na fé. Somente o Senhor é o meu amor, é a minha paixão, meu foco é somente pro Senhor, Ele está em primeiro lugar na minha vida, aí show de bola. O seu testemunho é mais que bem-vindo para edificar e ajudar muitas outras vidas a vencer as lutas. Mas enquanto você não tiver total firmeza, total certeza que você está firme com o Senhor e longe do pecado, e que já não vai ser mais um problema, que as tentações podem vir, que você agora vai conseguir vencê-las, enquanto você não tiver certeza absoluta da sua condição,
Cara, nem pensa como se nem existisse, como se você nunca tivesse feito nada, nunca tivesse batalhado contra nenhuma tentação, contra nenhum pecado da carne, porque somente em pensar pode te lembrar, poxa, ai, tô pensando aqui quanto tempo que eu tô sem pecar, hein? Pô, mas aquela vez que eu pequei deu uma sensação boa pra minha carne. E aí vai indo, ó, de pensamento em pensamento, sabe? Tijolinho, tijolinho, vai indo, vai subindo até você acabar. Pode acontecer de você acabar pecando, tá certo? Então é isso, não deve dar. Você não deve dar espaço, tem que ser o mínimo de espaço possível. O pecado não vai te alcançar, você não pode dar espaço, tem que sufocar qualquer sensação, qualquer brecha que o pecado possa usar para voltar para sua vida. A gente não deve dar espaço para nenhum gatilho, para nenhuma situação, porque se a gente estiver fraco, isso pode servir de brecha para o inimigo, para a tentação, para o pecado entrar no nosso coração e acabar com toda uma linda história que o Senhor tem para a nossa vida. Você não é dominado pelo pecado. Não mais. Amém? A sua identidade agora, a sua identidade é santo, separado para Deus. Amém, gente? Então essa foi a palavra de hoje. Eu espero que possa ter sido muito útil para o seu coração, que tudo aquilo que eu falei, que você absorveu, prestou atenção, ouviu, meditou sobre, possa continuar cada vez meditando mais no seu coração para servir para edificar cada vez mais a sua vida. E o que você ouviu, que julgou que eu falei que foi desnecessário, que eu falei errado, que não foi útil, que você possa descartar, porque a gente só guarda para si aquilo que edifica a nossa vida. Amém? Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Permaneçam firmes, cara. Permaneçam firmes. Não dá espaço pro pecado na sua vida, cara. Sufoca ele mesmo. Cara, você é separado pro Senhor. O Senhor tem muita coisa linda pra sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver tudo isso ainda, porque você não é mais dominado pelo pecado. Você é santo, separado pro Senhor, para as obras dele, para aquilo que o Senhor vai querer te usar. Tá certo? Só Deus sabe o que ele vai fazer, mas que ele vai fazer alguma coisa, isso você pode ter certeza absoluta. Amém? Não dê espaço para o pecado, nem sequer mencione o pecado na sua vida. Certo? Então tamo junto, gente. Espero vocês amanhã, pro vídeo de amanhã. Estamos seguindo nossa caminhada juntos. E vamos junto, porque eu tenho certeza que a gente vai concluir os nossos 30 dias e eu espero que sirva em nome de Jesus para ajudar muita gente nessa batalha. É isso, galera. Tamo junto e até amanhã. Valeu!